No Play Agora, entrevista de hoje, a gente recebe o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, para uma entrevista diferente. Recebemos mais aqui, ó, pelo telão, para garantir, inclusive, o nosso distanciamento, né, prefeito? Obrigada por ter aceito o convite. Uma boa tarde para o senhor. A gente começa falando justamente de uma questão que estava sendo muito esperada por vários setores, que é a reabertura dos shoppings e de bares e restaurantes a partir dessa semana. A prefeitura tem 100% de certeza de que é o momento ideal, mais seguro? Bem, Marina, bom dia aí, um prazer enorme estar mais uma vez conversando, dialogando e prestando contas da nossa atuação, das nossas medidas como prefeito municipal, através do seu programa de grande audiência e grande credibilidade, e principalmente nas nossas ações de lutas contra a Covid-19. Você falar que ao enfrentar uma pandemia que assombra o mundo e que não tem cura ainda, você falar que você tem 100% de certeza em tudo, não é a melhor forma de se expressar. Como gestor, como prefeito da capital do estado de Mato Grosso, e por pura responsabilidade, eu me pautei pelo caminho mais seguro, que são as medidas técnico-científicas, orientadas pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde e pelo Ministério da Saúde. E tão logo a pandemia adentrou, vamos chamar assim, o Brasil, eu criei aqui em Cuiabá o Comitê de Enfrentamento e Prevenção da Covid-19, que eu sou o presidente, e temos grandes técnicos da saúde municipal e especialmente da vigilância sanitária e epidemiológica. Então, isso é muito discutido, é muito debatido no nosso meio. Então, Cuiabá tomou a medida no momento certo, na hora exata, com a determinação e a coragem que precisava. Nós vamos ter atividades econômicas que vão ficar 6 meses paralisadas, que vão ficar 3, 4 meses paralisadas. Por exemplo, se você olhar em bares e restaurantes que vão estar voltando no dia 9, eles vão ficar praticamente 2 meses e meio paralisados. Isso sem contar nos shoppings, academias que ainda não foi definida, uma série de outras atividades que está causando um trauma na economia, um colapso na economia no momento em que Cuiabá consegue o controle da proliferação do vírus. Esse controle ele é monitorado diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, enquanto esse controle, já com a permissão, já com a orientação do próprio boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, nós temos que começar agora uma outra etapa na luta contra a Covid-19. É a convivência com essa situação de forma a potencializar mais daqui para frente, potencializar o distanciamento social e as medidas de biossegurança. Nós já conseguimos achatar a curva. Se hoje Cuiabá tem 730, 740 casos, ele podia ter 1.500, 1.700 casos, se não fosse a postura e as medidas da prefeitura no momento certo, na hora certa. E tomamos várias medidas, uma atrás da outra, para evitar que Cuiabá fosse como Manaus, ficasse como Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém, Fortaleza, Recife, Brasília. Tomamos todas as medidas e Cuiabá hoje é uma referência nacional. É a capital que tem um dos menores índices de óbito, é a capital que tem um dos menores índices de incidência do Covid-19. Quando, no começo da pandemia, Cuiabá correspondia a 63% do total de casos confirmados no estado, hoje Cuiabá corresponde a 30%. Isso já está há mais de mês estabilizado em 30%, sempre com tendência de queda, o que mostra que o vírus está interiorizando e Cuiabá mantém uma certa estabilidade, apesar de ser a maior cidade do estado, a mais movimentada, a mais populosa, e viver numa região metropolitana com mais de 1 milhão de habitantes. Bom, nós temos ainda alguns setores, como por exemplo das academias, o setor de eventos e principalmente a questão das aulas, das escolas, tanto na rede municipal quanto nas escolas particulares. Os próximos decretos que vão tratar dessas medidas especificamente, já tem datas para sair? Ou seja, já tem data para o retorno do funcionamento desses setores? Nós já fechamos, Marina, já todo o levantamento, cruzamento de dados, porque a gente trabalha com metas, com indicadores, sempre pautado nas orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, mas nós temos metas, indicadores, um controle diário do comportamento da Covid-19.
É esse comportamento da Covid-19 em Cuiabá que estabelece o momento de, associado a uma rigorosa medida de distanciamento social e de biossegurança, cada setor, cada estabelecimento começa a fazer um contrato com a Prefeitura Municipal de ser o responsável pela sua retomada gradual e segura, de forma a não ser o agente propagador da Covid-19 em Cuiabá. Nessa linha, certo, de responsabilidade e de segurança, os próximos passos deverão ser academia e clubes, sejam academias de uma forma geral, certo, e clubes de uma forma geral, inclusive clubes de tiro e congêneres. E as escolas, como é que fica a negociação? O governador Mauro Mendes, inclusive, disse que ia conversar com os prefeitos essa semana para tentar pensar numa retomada às aulas. Como é que o município está lidando com isso? As escolas, as atividades escolares, tanto da rede pública como privada de ensino, estão suspensas por decreto até 14 de junho. Nós não liberamos as aulas a partir do dia 15. Nós suspendemos as atividades até o dia 14. Agora vamos ver, vamos avaliar o comportamento da Covid até lá. Eu, particularmente, apesar que eu tenho que acompanhar os indicadores e os números daqui para frente, ver aí a orientação sanitária e epidemiológica, principalmente, mas eu acho que esse semestre é difícil, é muito difícil a volta às atividades escolares, até porque, Marina, para você ter uma ideia, as atividades escolares pública e privada em Cuiabá, ela representa, nós estamos falando aí de um contingente de 110 mil alunos e de 30 mil trabalhadores, fora os colaboradores e outros que mantêm relação indireta com os estabelecimentos de ensino. O que significa que são 140 mil pessoas voltando às atividades dentro de um estabelecimento fechado, tradicional, onde uma sala de aula recebe 40, 50 alunos. É difícil o distanciamento social dentro de uma sala de aula. Você teria que ter, por exemplo, 2 salas para compensar uma turma. Então, existe todo um processo que está sendo, inclusive, estudado pelo Sindicato de Estabelecimentos Privados da rede do estado de Mato Grosso, através do presidente Gelson Menegatti, que eu sei que eles estão sofrendo bastante, eu sei que a angústia é grande, mas eles também concordam que a especificidade, a característica das atividades escolares pode se transformar num agente propagador fortíssimo da Covid-19 na nossa cidade. Por isso que as atividades escolares no mundo inteiro, não é só aqui não, no mundo inteiro é recomendado uma cautela maior, pela especificidade, pela característica, pelo universo de pessoas, entendeu? Pelo número excessivo de crianças, e crianças são assintomáticas, então exige um cuidado muito maior, então por hora não dá para prever. Eu acho difícil o retorno das atividades escolares para esse semestre, acho difícil. Prefeito, em relação às críticas da Secretaria de Saúde do Estado na semana passada, por causa do fechamento dos 40 leitos de UTI voltados especialmente à Covid no Hospital Municipal de Cuiabá. Na verdade, para além do fechamento, foi uma transferência desses leitos para a urgência e emergência que a demanda tinha crescido. O senhor não acredita que nesse momento em que o número de casos está aumentando, que a flexibilização econômica está aumentando também, essa retirada não seria um tanto quanto imprudente? Marina, eu não retirei os leitos, eu apenas mantive, eu não retirei leitos para a Covid, eu apenas mantive leitos para as demais doenças, para as demais comorbidades. O governo queria que eu tirasse, diminuísse os leitos das demais doenças, vamos chamar assim, para ser melhor entendido, para colocar exclusivamente para a Covid. Eu já criei, e vou entregar até o final dessa semana, 105 leitos exclusivos para a Covid-19. 105 leitos de UTI exclusivo para a Covid-19, enfrentando dentro do panorama atual, que está ainda sob controle. Eu sempre digo ainda, um certo controle, ou ainda sob controle, porque a gente sabe que o monitoramento tem que ser diário, e trabalhamos para não ter o descontrole e começar uma nova fase de convivência nessa luta diária contra a Covid-19. Então, o que eu fiz como prefeito da capital, o responsável pela saúde pública sou eu, não é o estado de Mato Grosso, que, aliás, não tem feito nada para ajudar Cuiabá.
as pessoas não estão morrendo só de Covid. As pessoas continuam tendo infarto, continuam tendo AVC, continuam se acidentando, continuam acidentando de moto, continuam acidentando de carro, continuam tendo acidentes domésticos. As pessoas têm inúmeras comorbidades ou doenças que eu não posso fechar o leito de UTI para essa comorbidade, até porque Cuiabá está muito sobrecarregada. Cuiabá que carrega o estado das costas. Então, o que eu fiz? Eu mantive os 90 leitos que eu criei, o que eu ampliei, ou seja, eu recebi Cuiabá com 70 leitos de UTI para as demais doenças, vamos chamar assim. Eu ampliei para 90 e mantive 90 leitos de UTI para as demais doenças, para os não Covid. E criei 105 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, além de centenas de enfermaria clínica exclusivo também para a Covid-19. Então, com isso, eu mantenho uma estabilidade, um atendimento humanizado à população que não está indo ao pronto-socorro ou à saúde pública de Cuiabá apenas por causa da Covid-19. A população também tem outros tipos de comorbidades, outros tipos de doenças, de acidentes, que precisam dos cuidados e do apoio da Prefeitura Municipal. E em relação à decisão da Justiça que dá o direito do Estado fiscalizar aqueles leitos que são cofinanciados pelo governo, houve também uma discussão, uma briga na semana passada em relação a isso. O Estado queria fiscalizar, o município, segundo a SES, impediu. Como é que vai funcionar a partir dessa decisão? Marina, as fiscalizações são semanais. Isso é jogo para a plateia de um governo insensível, tem sido irresponsável, muito leviano no seu comportamento durante a pandemia, não dialoga com os prefeitos, não conversa, não une forças, está preocupado com eleição, com política, está preocupado em viabilizar uma candidatura que não existe e quer, com isso, agredir e atacar gratuitamente o prefeito de Cuiabá. É da maior liderança política e administrativa do Estado, que busca só confusão, só jogar a população contra o prefeito da capital, quando eu só estou preocupado em cuidar da saúde e da vida das pessoas. Prefeito, já que o senhor tocou nesse assunto, eleições, quando o senhor deve anunciar se sai candidato? Bom, Marina, primeiro tem que saber se vai ter eleições, né? Eu não tenho colocado isso como foco, porque se eu colocar como foco as eleições, eu contamino todo o trabalho e as decisões no combate à Covid-19, principalmente. O senhor é a favor da extensão do mandato ou de eleições esse ano? Então, o que me pauta são medidas técnico-científicas para poder cuidar da saúde e da vida das pessoas. As eleições, eu acho muito difícil para o público ter eleições, em virtude de que, pela projeção nossa, acompanhando o Ministério da Saúde, os técnicos do Ministério da Saúde, pela projeção nossa, outubro vai estar começando a disseminar assim, uma queda muito acentuada na propagação do vírus, no pico e na propagação da Covid-19 em Cuiabá. Então, vai ser um momento ainda muito delicado, um momento que as medidas de distanciamento social e de biossegurança vão ser necessárias até o final do ano. Eu não vejo como, em termos de medidas sanitárias e de segurança, ter eleições em outubro. Agora, daí para frente, teríamos que esperar mais um pouco para poder avaliar melhor. Mas o senhor é pré-candidato? Não, hoje eu estou mais para não ser candidato do que para ser candidato. Já até autorizei meu grupo a buscar os nomes, são quase 10 partidos fortíssimos, com grandes nomes, que podem representar esse projeto popular, esse projeto onde prioriza os mais carentes, os menos favorecidos, e que busca aí o desenvolvimento econômico e social da capital, capitaneado pelo desenvolvimento humano. Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, obrigada pela atenção, por esses minutos de entrevista, e vamos continuar acompanhando a situação da capital em relação aos números de Covid-19. Muito obrigado, Marina. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco sempre à inteira disposição, de forma transparente e com toda lisura, a prestar contas da minha atuação como prefeito da capital e das decisões, das medidas que tomamos, por vezes duras, mas extremamente necessárias, com o intuito de cuidar da saúde e da vida das pessoas, combatendo o nosso inimigo maior hoje, nosso maior adversário, que é a Covid-19. Muito obrigado. Obrigada, até mais.